Então, pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Agora a gente vai para a segunda parte, né, das nossas lives. Então, hoje a gente vai falar mais um pouco, né, a respeito da educação financeira. Hoje nós vamos trabalhar um pouco, né, relacionando aí, descrevendo, né, formalmente o que vem a ser a educação financeira. A gente também vai reportar mais termos, né, que são fundamentais para que a gente possa entender inicialmente o que vem a ser a educação financeira, para que na nossa última live a gente, né, trabalhe aí com algumas outras dicas, né, fundamentais, mostrando aí para vocês algumas operações de mercado, até mesmo, né, pontuando algumas questões relacionadas aí a parte, né, de financiamentos, empréstimos, uma formalização um pouco maior, dando alguns passos fundamentais, que a gente já vai começar a descrever também na live de hoje, porque a gente vai comentar, obviamente, sobre dicas, né? E quase que sempre, na verdade, é interessante a gente observar, nós vamos ver, né, que a matemática financeira, ela não é uma regra engessada, assim. Muita gente fala que é uma regra, outros falam que é um método engessado, mas na verdade não tem nada disso, tá? Na verdade, a gente poderia dizer que tem muito a ver com a questão cultural própria nossa, quando a gente fala nessa questão, né, envolvendo exatamente, né, o que a gente chama de administrar o nosso dinheiro, ou quando a gente fala a nível organizacional. Então, a gente vai procurar para vocês, né, a gente descrever aí na live de hoje. Na primeira live, vocês se lembram qual foi, né, o termo que a gente mais usou? Qual foi aquilo que eu chamei muito a atenção de vocês na nossa primeira live? Vocês lembram? O que a gente comentou muito? Planejamento. Isso, planejamento, né? Isso, as gravações, para quem é dos nossos cursos, né, se encontra na sala de coordenação. Eu sempre posto lá na pastinha que eu criei, acho que curso de extensão 2021.1, certo, Isabel? Então, a gente falou muito sobre planejamento, né? E aí nós vamos levantar também alguns termos para que a gente possa associar a esse termo que a gente já comentou anteriormente, planejamento, e que são termos importantíssimos e que a gente vai colocar um pouco mais à frente, que vai, obviamente, ter relação direta com essa questão de planejamento. Então, nós vamos ver que a educação financeira, ela não é uma receita pronta. A educação financeira não é quando a gente pensa em fazer um bolo, por exemplo, que a gente tem todos aqueles procedimentos, ingredientes, a gente segue obviamente, né, essa receita e a gente cria o bolo. Não é muito assim, tá? Quando a gente fala em educação financeira, a gente vai entender, né, que não é uma coisa já pronta. Isso vai depender muito da questão de quebra de paradigma de nós mesmos, ou quando a gente fala a nível organizacional. Então, associado a esse termo planejamento, a gente vai colocar outros termos, casando aí com algumas notícias associadas, porque aí quando a gente fala em planejamento, aí nós vamos, obviamente, evidenciar o planejamento financeiro, seja o nosso planejamento financeiro pessoal, ou seja o nosso planejamento financeiro organizacional, e nós vamos tentar, né, formalizar o que vem a ser essa ideia de nós nos educarmos, né, financeiramente falando. Inclusive, a gente vai colocar até uma situação ilustrativa para que a gente consiga refletir inicialmente do que vem a ser isso, para que logo na sequência a gente possa, então, né, verificar algumas notícias, né, que refletem diretamente nessa questão de nós sabermos, né, ter essa educação na área financeira, ok? Só para a gente colocar também, nós tivemos, né, no ano passado, e nós estamos vivendo ainda essa questão, né, relacionado, muita gente está falando que é um divisor de águas, né? Então, quando a gente coloca essa figura aí, isso nos lembra, né, essa divisão que nós tivemos no ano passado. O ano de 2020, ele vai ficar marcado na história, né, como sendo o ano da pandemia, né, relacionada à Covid-19.
E quando a gente fala na pandemia, não é porque simplesmente aconteceu a pandemia, mas nós já deveríamos ter essa noção de saber, né, minimamente o que significa termos um pouco de educação na área financeira para que a gente consiga planejar financeiramente falando. Só que no ano passado nós tivemos essa questão da pandemia e isso acarretou algumas divergências, né, quando a gente fala nessa questão financeira. Então, nós tivemos vários problemas relacionados a essa questão financeira, com base, né, exatamente na Covid. Nós tivemos, né, que se nos adaptar em muitos casos, né, quando a gente, né, observa essa questão da Covid. Então, por exemplo, muitas pessoas passaram a trabalhar home office. Isso já é uma coisa que já existia. Antigamente a gente tinha uma discussão, será que o home office realmente ele é capaz de fazer com que as pessoas entreguem tudo aquilo que é desejado na sua questão profissional? Isso era uma discussão que existia muito e, né, obviamente, a pandemia ela acelerou mais ainda esse processo. Então, nós tivemos um número muito maior de pessoas trabalhando na questão do home office. Estamos vendo nessa questão ainda atualmente, nós temos alguns locais no Brasil, bem como no mundo como um todo, que nós temos aí o lockdown, né? E as pessoas têm que ficar trabalhando, né, dentro da sua própria casa. Mas o que isso tem a ver quando a gente fala em educação financeira? Na verdade, isso impacta, né, de alguma forma, quando a gente vai pensar no nosso planejamento financeiro. Então, se você está mais tempo em casa, significa, por exemplo, que você vai gastar mais energia elétrica, significa que, de repente, você vai gastar mais telefone, significa que, de repente, você vai comprar mais a questão de alimentação. De repente, antigamente, né, você almoçava fora, ganhava o ticket de alimentação para almoçar em restaurantes, ou de repente almoçava na própria empresa, na própria indústria. Isso, querendo ou não, faz com que você, né, tenha um pensamento diferente daquilo que a gente tinha, porque, querendo ou não, isso vai impactar quando a gente fala, né, em termos financeiros. Mas mesmo, né, com essa presença da Covid a partir do ano passado, e nós estamos evidenciando muito isso de alguma forma, diretamente, conforme eu já pontuei com vocês, indiretamente também, o que nós estamos vivendo, isso vai trazer algum tipo de impacto. Porque, na verdade, quando a gente olha para a economia, vamos pensar na economia brasileira, por exemplo, a gente tem a questão, né, de que se nós formos vacinados mais rapidamente, significa que nós podemos girar a economia de uma forma mais rápida. Então, isso é muito importante quando a gente fala nessa questão, né, de nós vermos o que de repente a Covid, né, pode ter afetado na nossa vida financeira, tá? Espera só um minutinho aqui, só para eu fechar uma porta aqui rapidinho, tá? Que tinha gente me chamando ali, beleza. Então, partindo disso, né, eu coloquei aqui algumas figuras que vão nos remeter a alguns termos importantes que a gente vai adicionar ao termo planejamento, tá? Então, associado a esse termo planejamento, e olhando para essas figuras aí, a gente vai levantar mais alguns outros termos que vão se juntar a essa questão de planejamento e que nós vamos observar com relação a algumas notícias iniciais, a essa questão de nós introduzirmos a formalização da educação financeira. Quando a gente olha para essas figuras aí, além do termo planejamento, o que vocês poderiam pensar para a gente contextualizar inicialmente, a gente buscar esses outros termos que serão pertinentes para o contexto da educação financeira? O que vocês, né, olhando para essas figuras aí, quais outros termos que vocês acham que vai ter relação direta com a educação financeira,
para que a gente possa introduzir esses outros termos e logo na sequência a gente trabalhar com a formalização do que vem a ser a educação financeira. Fiquem à vontade para pontuar aí. Vamos lá? O que vocês acham? Quais termos a gente poderia, né, sugerir partindo dessas ilustrações que foram colocadas aí para a gente contextualizar? O que vocês acham? Pode usar o microfone, bem como pode usar aí, né, a parte associada aí ao chat, tá? Fique à vontade. O que vocês acham? Que outros termos que a gente poderia, né, citar? O Jorge está falando expectativa de alta do dólar. A gente vai comentar um pouco mais à frente, né, essa questão da dolarização, né? Essa questão do preço do dólar. Inclusive, eu acho que eu fiz um recorte, né, até do valor do dólar no dia de hoje, no dia 25 de fevereiro. Então, isso, né, de alguma forma pode afetar, sim, né, quando a gente fala na educação financeira, porque isso vai trazer modificações em aspectos relacionados à questão econômica e, obviamente, isso vai impactar de alguma forma quando a gente fala na questão financeira. O que a gente poderia sugerir aí de outros termos quando a gente olha para essas figuras? Para a gente, então, introduzir a formalização do que vem a ser a educação financeira. O que mais, além do que o Jorge citou aí? O que a gente poderia pontuar? Vamos lá? Nós vamos comentar também sobre a inflação. Não vamos falar muito raramente hoje, digamos, dessa questão da inflação, porque eu vou deixar para falar um pouquinho da inflação lá na nossa última live, no nosso último encontro, né, para a gente entender o que é a inflação e isso, querendo ou não, tem um impacto direto, né? Na verdade, a inflação eu relacionei a outros termos, né, relacionados à matemática, à educação financeira, né, que a gente vai ver, por exemplo, né, a questão de ganhos e perdas, né, receitas e gastos, a gente vai ver essa questão inserida também na matemática financeira, que tem, né, aí uma importante ferramenta para a educação financeira também. O que mais que a gente poderia citar aí? O que vocês acham? O que a gente poderia pontuar mais aí para a gente lembrar e para a gente relacionar com o planejamento que eu chamei muita atenção de vocês na nossa primeira live, né? Para a gente falar, assim, em outros termos que vão estar vinculados a essa questão do termo, né, planejamento. O que mais que a gente poderia citar aí? O que vocês acham? Aí o Jorge colocou, aprender a controlar os gastos. Isso também vai ser muito importante. Então, de repente, aí a gente poderia, né, associar a essa fala, né, a última fala do Jorge aí, a gente já falou, isso tem a ver com planejamento, né, e a gente poderia citar aí a questão da disciplina. Então, aprender a controlar os gastos, a gente poderia associar o termo disciplina. Assim sendo, né, a gente coloca aí mais alguns termos que são fundamentais nessa questão, né, enxugar os gastos de acordo com a nova receita, a Suelen colocou aí. Então, isso daí, por exemplo, Suelen, vai lembrar a questão de prioridade e vai lembrar também a questão da racionalidade e vai lembrar a questão do foco. Então, associado ao termo planejamento, a gente poderia citar como termos fundamentais para que a gente procure se educar financeiramente falando, além do planejamento, controle, ali a Paula também tinha falado, né, controle de gastos, o Jorge também tinha comentado, né, a respeito dessa questão, né, então controle, controlar os gastos, disciplina, então eu tenho que ter disciplina, a gente vai ver que essa questão de nós iniciarmos essa tratativa para nos educarmos, né, financeiramente falando, isso é um processo contínuo, isso não para, né? Prioridade. Então, o que é prioritário para
a minha vida, né, naquele dado momento. A gente vai ver até com relação à ilustração inicial que a gente vai chamar essa atenção para a gente, né, relacionar exatamente esses termos. E, obviamente, a gente vai reportar ali algumas notícias depois que vai nos lembrar muito essa questão envolvendo esses termos, que são termos fundamentais. Racionalidade, né? Então, o que é eu ser um, digamos, né, um indivíduo que consome de forma racional? A gente vai ver que nós temos diversas notícias aí que vai lembrar muito nessa questão da racionalidade e que vai haver também, né, relação direta no primeiro ponto que a gente vai colocar aqui. E, por fim, a questão do foco, né? Então, que é importantíssimo também. A gente tem que ter foco nessa questão quando a gente fala financeiramente falando. Então, além de ser, né, termos fundamentais, isso vão ser pontos importantíssimos a partir do momento que a gente discutir o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, e isso daí, mais à frente, a gente vai colocar como dicas, né, fundamentais, e a gente vai elaborar alguns passos, né, e a gente vai elaborar aí alguns caminhos para vocês, dando sugestões, por exemplo, né, de você mensalmente fazer a criação de uma planilha, né, que você consiga colocar ali o que você vai ter de receita, o que você vai ter de entrada de caixa, de um outro lado, o que você vai ter de saída de caixa, quais são os seus gastos mensais que você tem, para você, obviamente, né, contrabalancear e, obviamente, você ter todos esses termos aí, desde planejamento até foco, que, na verdade, vão se tornar dicas um pouco à frente. Aqui uma curiosidade, já que nós estamos colocando ali um dos termos fundamentais para a educação financeira, a questão da racionalidade. Então, quando a gente fala em racionalidade, a gente fala em consumo, né, consciente, em consumo racional, aí que está talvez um dos grandes problemas que a gente tem, porque, na verdade, querendo ou não, quando a gente olha para o consumo, a gente se utiliza basicamente da irracionalidade e do impulso. Por isso, né, que sempre a gente observa aí em algumas vitrines de loja, em algumas chamadas, quando a gente começa a pesquisar na internet, você vai ali, de repente, você pega, né, e vai, né, vou pesquisar o valor de uma determinada camisa, de uma determinada roupa, de um determinado notebook, e assim por diante. Aí você vai abrir um outro site ali, por exemplo, um site de artigos, um site, um blog, e aí você começa a ver propaganda, né, daquela última loja, daquele último hipermercado e assim por diante que você pesquisou. Então, hoje, né, a gente tem vários mecanismos aí que as empresas se utilizam, né, para mapear a gente como consumidor. E, obviamente, né, a partir desses caminhos que a gente fica fazendo, muitos, né, às vezes a gente faz até mesmo por uma simples pesquisa, a gente fica ali, né, se matutando ali, eu preciso comprar isso, será que é necessário mesmo? A gente fica pesquisando, e aí, né, obviamente, utilizando-se aí de procedimentos de simulação, inteligência artificial, eles conseguem mapear aí a gente, e obviamente vai nos induzindo, né, sempre nós vamos ficar vendo aquela propaganda de algo que me interessa. Então, às vezes a gente vai, né, por impulso, vai pela questão da irracionalidade e, né, vai lá e adquirimos. Então, no ano de 2007, né, 2017, desculpe, o economista americano, né, o Richard Taylor, né, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia daquele ano, onde, na verdade, né, ele trabalha, né, ele tem seus grupos de pesquisa, né, relacionado a finanças comportamentais. E aí ele vai olhar muito a questão, né, das propriedades do comportamento vinculadas ao consumo, né, dos indivíduos. E aí ele pontuou, né, os seus estudos, independentemente, né, da localidade mundial que esteja sendo analisada, ele percebeu, né, as fraquezas das pessoas com relação à questão de consumo, exatamente pela falta de racionalidade e autocontrole. Então, vem muito a questão do impulso, né? Aquela questão ali de momento, né? E, obviamente, conforme a gente já comentou anteriormente, as empresas sabem disso, da fraqueza nossa como consumidor. E, obviamente, ela se utiliza aí de mecanismos, né,
para que, associado a isso, né, a gente faça aquisição aí de diversos produtos, né, diversos serviços e assim vai, sem a gente ter a real necessidade. Então, aqui é aquela questão dos termos que a gente colocou, a gente percebe, né, claramente que não é só uma questão de Brasil, mas sim uma questão de mundo como um todo, tá? E aí, então, a gente vai entrar nessa parte, né, primeiramente a gente vai tentar ilustrar algumas ponderações referentes à educação financeira, para que, de alguma forma, né, a gente consiga conceituar o que vem a ser a educação financeira e tentar, né, tirar alguns mitos aí também que a gente acha, né, que é uma receita que vai dar certo para todo mundo. Então, isso depende de cada um de nós. Então, são dicas, são sugestões, são algumas metodologias que a gente pode seguir, sempre pautando no nosso caso real, ou seja, cada caso será um caso, e aí a gente tem que identificar todos esses parâmetros para o contexto que a gente, né, vive naquele momento. Então, educação financeira, às vezes, né, muita gente fala assim, bom, eu tenho educação financeira porque eu economizo. Ah, todo mês eu guardo ali 5% do meu salário, eu economizo. Eu deixo de consumir e guardo ali 5% do meu salário. Será que isso quer dizer que eu sou educado financeiramente falando? Na resposta, né, a gente tem que não é apenas isso, né? Então, não é simplesmente eu economizar ou, de repente, eu reduzir um custo ali, uma despesa ali. Isso não é, né, o que caracteriza a educação financeira. Na verdade, a educação financeira vai muito mais do que isso. Então, agregando tudo isso, saber economizar, cortar gastos, poupar, acumular dinheiro, a educação financeira ela tenta te mostrar alguns caminhos de tal forma que você consiga, no presente, uma qualidade de vida melhor, associando diretamente aquilo que você pode viver no futuro, para que você não passe sustos, né, digamos assim. Então, nós temos aí que a educação financeira, além de economizar, de reduzir gastos ou custos, né, de tentar acumular capital, de alguma forma ela nos orienta, né, a buscar uma melhor qualidade de vida, pensando no momento atual como pensando no momento futuro. Então, lá para o futuro, de alguma forma, com base, né, nessa busca por essa qualidade de vida, e aí, hoje e no futuro, é como se a gente pensasse em um equilíbrio, tá? De tal forma, né, que a gente consiga aproveitar aí da melhor maneira possível, né? Então, é como se a gente fosse viver o agora, né, e se preparar para o futuro, né, tendo uma estruturação, um planejamento bem definido quando a gente fala em termos de finanças. Para a gente introduzir um pouco mais algumas questões relacionadas à educação financeira, não sei se vocês já ouviram, né, aquela fábula da formiga e da cigarra, né? Será melhor simplesmente aproveitar o dia de hoje ou nos preparar para o futuro? Às vezes, né, é muito comum também, né, a gente escutar alguns termos do linguajar popular, né, o pessoal fala assim, olha, viva o presente porque o passado já passou e você não sabe se vai ter o futuro. Outros usam, né, até o termo assim, muita gente poupa dinheiro, guarda dinheiro, não sabe viver e nem sabe quanto tempo vai viver. Fica juntando dinheiro e, de repente, a sua qualidade de vida nesse momento, ela é bem abaixo, né, daquilo, né, que faz uma pessoa ser feliz ou não. A gente não está aqui entrando no mérito da questão de consumir, tá? Mas a gente observa também um outro linguajar, né, que o pessoal fala, as pessoas ficam poupando, 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 e caixão não tem gaveta, né? A gente já escutou muito isso. Então, a gente tem que buscar algum tipo de equilíbrio para essas situações, presente e futuro. É óbvio, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, né, como aconteceu com base, né, na pandemia o ano passado, e até mesmo na primeira live, né, eu coloquei para vocês,
Na África do Sul hoje, né, notícias de terça-feira, a taxa de desemprego chegou a 31%. Então, a cada, né, 100 milhões, a gente teria 31 milhões de pessoas, né, sem emprego, né? Então, é óbvio, né, que podem acontecer outros fatores que, de repente, são não controláveis. Por exemplo, o que aconteceu com a pandemia e, de repente, né, você tem uma redução de renda aí brusca, absurda, né? E isso, digamos assim, pode levar por água abaixo qualquer tipo de planejamento. Mas a gente sempre buscar, né, esse equilíbrio aí é de fundamental importância. Para que a gente tente entender isso e para que a gente consiga ponderar um pouco mais, para a gente formalizar uma ideia do que vem a ser a educação financeira, eu vou colocar aqui uma ilustração que provavelmente todos nós já passamos por uma situação como essa. Olha, e tem um outro detalhe também, né? A hora que a gente fala assim, nós somos, né, consumidores impulsivos, a gente se utiliza da irracionalidade, a gente não é racional, consumir não é pecado nenhum, tá? Muito pelo contrário. Aí a gente vai levantar algumas informações a partir, né, até de agora, para que a gente consiga entender o que é essa questão da busca pelo equilíbrio. Então, essa ilustração inicial aqui, com certeza todos nós já passamos. Suponhamos que você esteja passeando em um shopping da sua cidade e passa por uma loja de vestuário com aquela roupa linda, fantástica, que você sempre sonhou, ou que você tem o desejo, né, de ter uma roupa como aquela. Frisamos que você não tem mais dinheiro para esse mês. Então, você está passeando ali, você foi no domingo, no sábado, você foi dar uma volta para refrescar a memória, de repente você foi ali, né, tomar um sorvete ou comer alguma coisa diferente, e aí você passa à frente de uma loja lá que você sempre gosta, está passando de olhando, e aí você vê aquela roupa, nossa, mas que roupa linda, né? Sempre tive vontade de ter uma blusa assim, uma camiseta assim, ou algo, vestir uma calça assim, um vestido assim. Só que aí a gente vai colocar a seguinte descrição: para esse mês você não tem mais dinheiro, ou seja, o seu orçamento já está comprometido. Então, de acordo com aquele planejamento inicial, olha, esse mês eu já estou, né, já com o orçamento já comprometido. Aí vem uma indagação. O que você faz nessa situação? Qual seria a sua decisão? O que vocês fariam? Pode colocar, tá? Sem problemas aí, todo mundo pode pontuar, quem quiser pode usar o chat, quem quiser pode usar o microfone. O Jorge está falando assim, hoje eu adio a decisão, você não pode adiar a decisão, você tem que comprar ou você não tem que comprar, né? Guarda o dinheiro para depois comprar. Bom, nesse momento você não tem dinheiro, né? A Isabel está falando que eu não compraria. O Edson falou, ó, cartão de crédito. Ok, cartão de crédito. Depois a gente vai falar um pouco mais, né? Porque aí na nossa última live, a gente vai falar daqueles outros termos, né? Cartão de crédito, como a gente já discutiu anteriormente, é uma ótima ferramenta, né? A Sueli, hoje eu deixo comprar, mas no passado usava o cartão de crédito. Ó, a Sueli já teve aí uma quebra de paradigma. Ela deixou de usar o cartão de crédito. Provavelmente é porque o cartão de crédito trouxe, né, algum problema quando a gente olha nessa questão financeira. E aí, lembremos daqueles termos que vão se tornar dicas no futuro para a gente entender a aplicabilidade da educação financeira nas nossas vidas. A questão do planejamento, será que ela planejava bem a utilização do cartão de crédito? A questão da disciplina, né? Então, isso é muito importante. Até depois que a gente comentar aqui, eu vou colocar uma outra questão envolvendo o cartão de crédito, igual o Edson pontuou e a Sueli. Então, todo mundo aí definiu, né, que deixaria de comprar, é isso? Deixaria de comprar agora. O Jorge falou, não, professor, eu vou juntar dinheiro, lá na frente eu compro. Né? Então, todo mundo aí foi unânime, né, falando, então, que deixaria de comprar, né? Então, aqui eu vou levantar alguns questionamentos com base, né, nessa ilustração. Adquire a roupa no cartão de crédito, igual o Edson falou, né, cartão de crédito, kkkk, né?
A Sueli falou, se fosse no passado eu ia fazer isso daí, mas agora eu não faço. Ela usa cartão de crédito, sim, porém para coisas mais necessárias, ok. Aí a gente tem que identificar o que é necessário que a gente vai colocar aqui, né? Lembremos lá do termo prioridade, foco. Lembram lá que eu coloquei aqueles outros termos? Prioridade, foco, né? Então, adquire essa roupa no cartão de crédito, e aí você parcela em 3 prestações, em 3 vezes, né? Iguais no cartão de crédito. Bom, aí você pensa no seu prazer pessoal, né? Bom, eu mereço essa roupa. Vou comprar no cartão de crédito 3 vezes, né? O meu cartão de crédito já está fechado agora, eu não tenho, né, no orçamento para esse mês, mas para o mês, eu vou começar a pagar só no mês que vem. Aí a gente já tem que pensar, será que eu tenho o orçamento para que essa parcela entre no meu orçamento no mês que vem, que seria a primeira parcela? Aí eu tenho que pensar um pouco mais. Será que daqui 2 meses o valor da segunda parcela vai conseguir entrar no meu orçamento daqui 2 meses? E a gente não pode se esquecer. Daqui 3 meses eu teria que pagar, né, a terceira prestação, ou seja, a terceira parcela. Será que essa última parcela, essa terceira parcela, ela vai caber dentro do meu orçamento daqui 3 meses? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, eu falo, não, vou comprar no cartão porque eu mereço. Beleza. A gente nunca se sabe o dia de amanhã, mas ele vai ser melhor com essa roupa nova. Né? A gente poderia pensar, não, eu não sei, eu vou estar mais feliz, de repente vai ter uma festa, se bem que a gente não está tendo festa agora, mas eu vou ter uma reunião lá, eu quero usar essa roupa, beleza. Tranquilo. E aí tem a ver já com essa questão da necessidade que a Suelen comentou aí. Você não realiza a compra agora. Aí vamos pensar no Jorge aí, ó. Entretanto, volta para casa e começa a planejar o que fazer para economizar e comprar daqui 3 meses. Não, vou embora, não vou comprar agora, não. Daqui 3 meses eu volto aqui e eu compro. Aí você fica pensando no planejamento, mas sempre ali, né? Fica um bichinho te falando ali no bom sentido, olha, essa roupa vai acabar, olha, tem que ser agora, porque senão depois você não vai encontrar mais, de repente ela não vai estar mais lá disponível. Mas aí depois eu posso comprar pela internet, não, mas de repente na internet eu não vou conseguir achar. Então, tem tudo isso que envolve essa questão da racionalidade, quando a gente pensa, né, em consumir ou não. Ou ainda, né, não adquire a roupa nem agora e nem daqui a um certo tempo. Daqui 3 meses, nem depois, não vou comprar essa roupa, não. Afinal de contas, você possui outros objetivos mais importantes ou relevantes e prioritários. Aí, usando o termo que a Suelen colocou aí, né, necessário. E que você deseja cumprir antes da compra da roupa. Esse mês, por exemplo, fevereiro, segunda parcela do meu IPVA, o mês que vem já começa a chegar a conta de IPTU, isso são contas básicas, eu tenho que me preocupar primeiro com elas, e assim por diante. Então, a gente sempre tem esse dilema, né? Então, qual direção seguir, ou quais, né? Ou mais que uma, né? De repente, né? Então, qual a resposta? Professor, eu tenho uma resposta clara para isso? Não, a gente não tem uma resposta clara para isso. Nem sim e nem não. Vai depender muito do seu contexto. Então, o contexto específico de cada um de nós. Não existe uma resposta fácil, a gente falar que sim ou a gente falar que não. Né? Então, isso vai depender muito daqueles termos e daquele momento atual que você vive. Então, aquela questão de planejamento, a questão de disciplina, a questão de prioridade, a questão de controle e assim por diante. Então, isso é muitíssimo importante para a gente entender, tá? Então, isso é uma questão fundamental. Deixa eu passar aqui que deu uma travada aqui no meu PowerPoint. Aí. Então, ó, importante, mas afinal de contas, isso é bem fácil, bem tranquilo? Não, não é bem fácil nem tranquilo, não. Isso vai depender de você. Então, analisar muito o seu momento,
planejar não só o agora como o futuro, e isso vai depender exclusivamente de cada uma de nossas situações. Por isso que a gente sempre fala que a educação financeira ela não é engessada, porque para cada um de nós a gente tem que se adaptar através das dicas, através de algumas técnicas, a gente tem que se adaptar ao nosso próprio mundo. E às vezes, né, a gente não tem essa questão. Tem até depois eu vou colocar ali como uma, né, das... Na verdade, né, a gente teve o Fórum Mundial de Economia agora no último mês de dezembro, né, e eles elencaram algumas das habilidades, né, que os futuros profissionais terão que ter, né, para que o mercado futuro o absorva. E a gente vai ver que tem algumas coisas, né, relacionadas aqui com a educação financeira. Por exemplo, uma das habilidades que apareceu lá exatamente a inteligência emocional, e aí tem muito a ver a emoção na hora de consumir, às vezes a gente fica muito empolgado, é igual quando a gente fala assim, o seu sonho qual é? Qual é o seu propósito? Ter um carro importado? Isso é o quê? É emoção de ter o carro? Será que realmente aquilo é um sonho ou simplesmente uma emoção? Então, a educação financeira tem como objetivo inicial te auxiliar e buscar o equilíbrio na sua vida financeira. Então, esse equilíbrio, obviamente, ele vai depender de cada uma das situações. Então, isso é um ponto muitíssimo importante. Por isso que a gente fala, né, que a educação financeira não é uma receita de bolo, ela não está pronta. Sempre fique atento, mas também não espere soluções rápidas ou milagrosas. Não adianta. Nesse contexto, milagre não vai existir. Aí você pode falar, professor, de repente eu sempre jogo na Mega Sena e eu vou ganhar. Por exemplo, a Mega Sena agora de ontem, né? Ela ficou, né, acumulada. Vai para mais de 50 milhões. Bom, eu vou fazer um joguinho agora para o próximo sorteio, né, da Mega Sena e eu vou ganhar os 50 milhões. Bom, isso não é tão simples assim, né? Com uma única aposta, você tem uma chance em quase 51 milhões de chances. Né? Então, um milagre. Né? Então, a gente não pode esperar isso. Nem tão pouco, né? A gente fala, não, a partir de agora, eu vou seguir toda essa tratativa, eu vou ser educado financeiramente falando. Não é de hoje para amanhã. Isso não é, né, rapidez. Isso vai demandar tempo. Por isso que planejamento, controle. Então, você começa, mas você não pode parar. Você sempre tem que seguir. É igual nesse exemplo que a gente colocou aí, né, dessa ilustração inicial. E, por exemplo, a gente chega no mês de dezembro, né, depois também a gente vai falar dessa questão do 13º, tudo. A gente chega em dezembro, aí a gente vai, preciso comprar o presente para todo mundo no Natal. Ah, não, lá parcela em 10 vezes, não tem problema não. Aí você tem um planejamento para o mês de dezembro, mas aí quando você faz esse tipo de compra, você tem que pensar no planejamento daqui 10 meses. Você tem que pensar no horizonte daqui 10 meses. Muita gente só pensa pela emoção naquele pagamento ali, ou talvez o próximo mês. Ele não pode se esquecer que daqui 10 meses você vai ter aquela parcela daquele Natal. Ou às vezes, né, o pessoal compra em 12 vezes no cartão, não é crime nada disso não, gente, pelo contrário, tá? A gente pode comprar em 12 vezes, 20 vezes, sem juros, a gente tem aí hipermercado 24 vezes, na Black Friday mesmo, tudo isso, podemos comprar, não tem problema nenhum. É só a gente não se esquecer do planejamento, da racionalidade, da prioridade, porque quando a gente compra em 10 vezes, a gente tem que pensar no planejamento para daqui 10 meses. E às vezes a gente não faz isso, a gente faz 1, 2 meses. Então, essa é uma mudança cultural no nosso pensamento que a gente tem que ter. Isso é uma cultura própria. Então, isso vai de cada um. Dê um passo a cada dia. Pode não parecer, mas no longo prazo você vai se surpreender com os resultados. Então, se você pensa no planejamento no horizonte maior, aí, obviamente, você vai começar a ver não só aquela questão de poupar, mas de reduzir custos, de acumular capital, de repente até mesmo de investir. Então, quando a gente fala assim, ter educação financeira não é, por exemplo, saber investir na bolsa de valores ou algo desse tipo. Vai muito mais do que isso, conforme a gente vai pontuar um pouco mais.
É interessante quando a gente olha nessa questão Brasil para a questão resto do mundo, né? Nós temos aí alguns estudos, né, feitos pela Unesco, outros órgãos governamentais ou não. Então, a educação financeira, né, em países desenvolvidos, a gente já tem aí uma questão de cultura na própria família. Então, isso já vem da própria família. E quando a gente fala na questão de escolas, né, a educação financeira nas escolas de países desenvolvidos, a educação financeira na escola, ela vem para reforçar aquilo que a criança, aquilo que o adolescente já recebe dentro de casa por conta dessa questão de já ter alguma ideia do que vem a ser educação financeira. Nós tivemos aí nos últimos 2 anos alguns estudos, né, mostrando, numa escala, eu acho que de 1 a 80 países, né, eles fizeram pesquisas envolvendo crianças de 4 anos, adolescentes de 16 anos. O Brasil, se eu não estiver enganado, com relação a essa questão, né, da educação para as crianças e os adolescentes, o Brasil ficou na antepenúltima posição, no ranking de 80 países. Ou seja, as nossas crianças, os nossos adolescentes, não têm ideia nenhuma. Agora que a gente está vendo alguns caminhos aí voltados para a escola colocar, né, e a gente já tem nessa questão de inserir aí, né, alguns pontos referentes à questão da educação financeira. Porque se você começa desde cedo, a hora que chegar lá na fase adulta, obviamente você vai ter todos aqueles termos que a gente colocou anteriormente. Você vai estar mais racional para decidir quando a gente fala nessa questão financeira. No Brasil, né, a educação financeira não é parte do universo educacional familiar e muito menos, né, escolar. Ou seja, quem de vocês, por exemplo, passa alguma coisa, né, referente à educação financeira para os filhos? Quem de nós, né, quando a gente fala assim, nós como um todo, né, quem faz aí discussão em casa com relação ao planejamento financeiro? Muito pouco, né? Então isso é de importante reflexão para todos nós. Oscilações econômicas com graves repercussões tanto na vida do cidadão quanto na do país. As consequências que a gente tem aí, né, referente a esse não conhecimento da educação financeira. Então, isso é muito importante. Educação financeira é saber fazer a organização das finanças, sejam elas pessoais ou organizacionais. É saber fazer, né, o organizar as nossas finanças. Então, a gente entender que no meu orçamento mensal, entradas e saídas, né, de dinheiro, aquilo que eu vou ter de receita, aquilo que eu vou ter de gasto, é saber dar valor ao dinheiro e manter as finanças pessoais organizadas e estruturadas. Então, quando a gente fala aqui, né, finanças pessoais, se a gente fosse pensar, né, em finanças organizacionais, a gente iria seguir essa mesma ideia. Existem algumas dicas que podem nos ajudar, e muito nessa questão de organização e estruturação do nosso universo financeiro. Então, quais seriam, né? A gente já começou a pontuar e nós vamos pontuar um pouco mais. O que é educação financeira? A gente agora chama a atenção de vocês, né, para aquilo que não é educação financeira. Não deve ser confundida com o ensino de técnicas ou macetes de bem administrar dinheiro. Igual a gente comentou, para cada caso é um caso, a gente tem que se adaptar ao nosso caso real. Não pode funcionar como um manual de regrinhas, né, moralistas fáceis, porque não é fácil saber controlar, saber planejar, saber o que é prioritário, ter foco e assim por diante. O objetivo, então, ou os objetivos, né, da educação financeira, criar uma mentalidade adequada e saudável em relação ao dinheiro e ao uso do seu dinheiro. Exige uma perspectiva de longo prazo, muito treino e persistência. Aquilo que a gente já falou, não é uma solução rápida, não é uma solução engessada, isso demanda tempo, isso demanda continuidade. Então, isso é de fundamental importância. Não é uma receita de bolo, não está pronta. Não é simplesmente a gente olhar, ouvir essas dicas, essas primeiras abordagens e falar, bom, é só fazer isso agora. Você não pode se esquecer de você se adaptar ao seu contexto. E isso é de fundamental importância.
Então, a educação financeira ela pode ser vista, né, como conhecimento acerca da organização das suas finanças. Então, saber organizar o meu mundo financeiro. Um indivíduo educado financeiramente não é aquele que sabe operar na bolsa de valores. A gente já comentou isso, é mais abrangente. Aí eu sei investir, de repente eu invisto de forma irracional, ganhei uma vez, ganhei duas vezes, na terceira investi tudo de novo e não consegui nada. Está ligada, né, à gestão do seu patrimônio, seu controle financeiro e seus planos para o futuro. Lembram lá quando a gente colocou no início, né? De hoje para o futuro? Então, isso é de fundamental importância. Educação financeira nos permite uma melhor gestão do nosso dinheiro, escolhas conscientes em relação aos gastos e a organização das nossas finanças, né? Se educar financeiramente é um processo contínuo, isso nós já falamos. E aqui é como se a gente pudesse pensar, né, numa sumarização que eu estou colocando. Se educar financeiramente é um processo contínuo, é um hábito ou um comportamento que você adquire e necessita continuar a aperfeiçoar. Além disso, a educação financeira é uma nova forma de pensar conscientemente sobre o seu dinheiro e de lidar harmoniosamente, né, com ele. Harmonia, né? Então, lembremos, aquela questão do equilíbrio, né? Então, isso é um ponto fundamental. Continuidade, não é de hoje para amanhã. O que é ser consciente quando a gente faz a organização do nosso dinheiro e, né, a utilização do nosso dinheiro? Ninguém mais melhor do que você mesmo, né? Para, obviamente, saber se esse uso está sendo consciente ou não. Então, quando você tem, né, você fecha seu orçamento mensal negativo, será que você está trabalhando de forma consciente com a utilização para com seu dinheiro? É óbvio que a gente não pode se esquecer que nós podemos passar por algum momento de instabilidade, de repente, né, a gente teve ali gastos, né, anormais, então muita coisa relacionada, por exemplo, tivemos ali um problema de saúde grave, tivemos que, né, tirar dinheiro ali do orçamento e de repente a gente não tinha, é óbvio que isso pode acontecer, né, mas aí se isso acontecer, a gente buscar um novo planejamento para tentar minimizar isso. Então, receitas e gastos, né, como fazer tudo isso? Você começar a fazer exatamente essas análises, né, receitas e gastos, né, qual a minha receita, o que eu tenho de gasto, né? E aqui, só para a gente mostrar para vocês também, aqui é uma projeção que a gente faz com algumas técnicas, né, relacionadas à parte econômica, relacionadas à matemática financeira, né? Quando a gente fala em ganhos necessários para recuperar uma perda, tá? Então, se você perder 1%, você precisa ganhar 1% para, né? Ou seja, o que seria necessário para você recuperar uma perda que você tem de 1%. Quando você perde 5%, o ganho necessário para você recuperar essa perda de 5% também é 5%. Quando você vai para 10% de perda, o ganho necessário para você recuperar essa perda de 10% seria já na ordem de 11%. Se a gente for pensar em 20% de perda, o ganho necessário para você recuperar, né, essa perda de 20% já seria de 25%. E olha lá um detalhe importante, quando a gente olha, eu tive uma perda de 80%. Para eu recuperar essa perda de 80%, eu vou ter que ter um ganho de aproximadamente 400%. Então é muitíssimo importante, né, a gente entender essa questão de receitas, né, e gastos. Isso é de fundamental importância. Então a educação financeira, né, ela é relevante para que você passe a enxergar o dinheiro como um meio de liberdade e não como um motivo de dor de cabeça. Então aquela questão do equilíbrio, né, aquela questão da harmonia. Obviamente, quando você sempre fecha aí, né, o seu orçamento mensal, é quando o orçamento fica desequilibrado, te dá dor de cabeça. Nossa, eu estou pensando como, nossa, eu não vou conseguir pagar isso. Então, não é para te dar dor de cabeça, né? É para você ter aquela questão do equilíbrio, da harmonia, né? A educação financeira também ela é importante para retirar do linguajar popular, né, aquele estigma social de quem economiza é mesquinho, que no fim da vida, apesar de ter dinheiro, será infeliz. Então, isso também é uma reflexão que a gente tem aí.
A educação financeira faz com que você deixe de fazer parte da grande parcela dos brasileiros que só pensam em consumir de forma irracional. Então, aqueles termos, prioridade, controle e assim por diante. Então, quando, né, uma importância também, né, a partir do momento que você começa a se educar financeiramente falando, né, você irá perceber que a construção de um patrimônio e o consumo consciente são muito mais libertadores. Mais uma vez, né, a questão da harmonia, do equilíbrio, né, ao invés de você ficar frustrado, de repente você ficar nervoso e assim por diante, porque você não consegue saldar, né, ou quitar todas as suas dívidas, tá? Não se esqueça, controle seus gastos na hora, não seja impulsivo, não se utilize, né, da irracionalidade. Isso é muitíssimo importante, tá? Controle seus gastos na hora, tá? E aí, para a gente fechar aqui, eu gostaria, né, que depois vocês olhassem também, eu tinha colocado que a gente iria pontuar agora, mas na verdade, né, eu gostaria que para a nossa próxima live, tudo isso que a gente comentou hoje, formalizando, né, num primeiro momento, o que vem a ser a educação financeira, eu gostaria que na semana que vem, que nós vamos fazer a nossa última live na terça-feira da semana que vem, eu gostaria que vocês, né, pesquisassem aí, é como se fosse, né, uma primeira tarefa, não tem entrega, nada disso, né, mas eu gostaria que vocês pesquisassem aí tudo isso que a gente comentou nas duas primeiras lives, o que seriam, né, notícias cotidianas que você observa aí, que sempre está na mídia, que sempre está, de repente, nos blogs que a gente vê aí, né, de economia, de notícias, obviamente, confiáveis, e o que essas notícias, né, de alguma forma podem impactar na questão da sua educação financeira, quando você olha diretamente para o seu consumo, quando você olha diretamente para o seu convívio, né, com relação ao seu dinheiro. Aí, a gente tem várias questões aí relacionadas que a gente vai trabalhar na última live, inclusive a gente vai pontuar a questão da inflação, que alguém tinha falado, vamos pontuar alguns passos fundamentais, e aí a gente vai alicerçar muita questão de dicas mesmo para a gente seguir exatamente esse caminho, né, de entender essa harmonia ou esse equilíbrio, né, que a gente tem para com essa utilização da educação financeira. Então, quando a gente fala controle seus gastos na hora, não podemos nos esquecer. Planejamento, controle, prioridade, foco, isso é de fundamental importância. E quando a gente fala tudo isso, controle seus gastos na hora, a gente tem a questão da disciplina também, tá? Então agora aí eu fico disponível para vocês, tem alguma questão, alguma consideração, podem falar, aí depois também eu vou passar esse material. O pessoal que é da comunidade, o nosso suporte estará enviando para vocês, e o pessoal, né, que é da instituição aí, dos nossos cursos, a gente vai fazer a postagem lá na nossa sala Google, da sala de coordenação. E, obviamente, também eu espero todos vocês na próxima terça-feira para a gente fazer esse fechamento aí, e também, né, a gente propor aí a nossa tarefa, né, vinculada, então, a essa atividade extensionista, ao nosso curso de extensão. Em cima, obviamente, de tudo isso que a gente pontuou aí. Alguma consideração, alguma ponderação, fique à vontade. Tranquilo? Sem perguntas? Tudo certinho? Beleza, obrigado, Tatiana. E aí depois também, né, de repente vocês podem trazer alguns relatos também, eu deixo em aberto também na última live nossa, que a gente vai pontuar esses pontos que são importantes, essas dicas, mais uma vez, não é receita de bolo, tá? Isso são dicas, é aquela questão da gente introduzir, a gente poderia chamar de técnicas, mas isso vai depender de cada um de nós, vai depender do nosso mundo.
E aí, de repente, né, vocês trazerem alguns relatos, um relato, professor, eu passei por isso, nesse momento, aí eu fiz aquisição disso, fique à vontade, não deu muito certo, né, ou me planejei, professor, fiz a aquisição da minha casa própria, cabe no meu orçamento o pagamento das prestações e assim por diante. Beleza? Fique à vontade aí também, ok? Gostaria de agradecer a todos vocês, gostaria de desejar a todos vocês um ótimo fim de semana. Na semana que vem nós nos vemos mais uma vez aí na terça-feira, ok? Grande abraço mais uma vez. Ótimo dia para todos aí. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.